Às vezes tudo parece estável, até o momento em que uma pequena faísca revela o quão frágil era a estrutura. Bastou um detalhe no lugar errado para que o cotidiano do agente Nolan Cray começasse a desmoronar. Era só mais uma quarta-feira, abafada em Asheville, Alabama. Você já se perguntou como algo tão comum pode esconder o começo de um desastre? E quando o instinto de autoridade fala mais alto que a razão, será que ainda há justiça? A verdade é simples. Quando alguém tem poder demais por tempo demais, qualquer confronto parece uma afronta. E isso pode custar caro. Nolan estava em mais uma patrulha corriqueira pela Pinehurst Avenue. O sol parecia derreter o chão. O vapor do asfalto subia enquanto ele tomava seu café amargo da loja de conveniência, pensando no churrasco de domingo com os colegas. Até que viu um sedã preto Cadillac CTS modelo 2014 cruzava lentamente um semáforo amarelado demais para o gosto dele. Os dedos de Nolan se moveram quase por reflexo. Ativou as luzes e a sirene explodiu como um trovão abafado. O carro, sem hesitar, encostou suavemente no acostamento. Cray sentiu o suor escorrer, mas não hesitou. Tudo parecia comum, apenas mais uma parada. Mas assim que se aproximou da janela do motorista, algo fez sua espinha travar. O homem ao volante era negro, talvez com uns 60 anos. Cabelo curto, barba feita, olhos claros e penetrantes. Vestia uma camisa social discreta, passada, impecável. Não ostentava, mas exalava dignidade. E isso incomodou Nolan mais do que ele esperava. "Carteira e documento, por favor", disse Cray, tentando manter a autoridade no tom. O homem não se moveu de forma brusca. Apenas ergueu os olhos com calma e disse: "Posso saber o motivo da abordagem, agente?" A voz era firme, polida, sem medo, e aquilo bastou para Nolan apertar o cinto de serviço com mais força. O senhor cruzou o sinal vermelho. O homem ergueu a sobrancelha, olhou rapidamente pelo retrovisor em direção ao cruzamento e então voltou o olhar penetrante para o agente. "A luz ainda estava amarela quando eu passei. Eu tenho certeza disso. Foi quando a perna de Nolan tremeu por dentro da calça. Não havia câmera na viatura, nenhuma gravação, mas naquele momento ele sabia que não importava." Ei, rapidinho. Se essas histórias estão te prendendo, imagina as que eu não posso contar aqui. Tem conteúdo exclusivo baseado em fatos reais só para membros do canal, por apenas R$ 4,99. Ali, naquele pedaço de estrada, a palavra dele ainda era a regra. "Documentos, por favor", repetiu Nolan, agora mais frio. Dessa vez, Samuel Reynolds não disse nada. Seus olhos lacrimejaram brevemente, mas o gesto com que pegou os documentos no porta-luvas foi suave, preciso, como se já tivesse feito aquilo dezenas de vezes. Sem tremor, sem pressa. Entregou a identidade e o registro com um movimento contido. Direto, Nolan Cray leu o nome na licença sentindo um incômodo sutil subir pela nuca. Nada soava familiar. Mas o jeito calmo, quase técnico, com que Reynolds entregou os papéis, fez algo dentro dele apertar. O homem não estava com medo. E aquilo incomodava mais do que qualquer resistência. "Saia do carro", ordenou Cray Reynolds. Hesitou por meio segundo. "Por quê?" "Porque eu mandei." O silêncio entre eles durou pouco, mas foi o suficiente para que o ar ficasse mais denso. O olhar de Reynolds permaneceu firme, fixo no rosto do policial por mais tempo do que seria incomum. Então, sem dizer mais nada, abriu a porta e saiu. Cada movimento era calculado. Não havia pressa, não havia desafio. Apenas uma fluidez desconcertante, como se ele estivesse mais acostumado com esse tipo de abordagem do que Nolan gostaria de admitir. O policial apontou para o capô. "Mãos ali! Agora!" Reynolds obedeceu. Mas enquanto Nolan se aproximava por trás, ouviu um murmúrio escapando dos lábios do homem. "Isso é desnecessário." "O quê?" perguntou Nolan, já com a mão próxima ao cinto de utilidades.
Você tem meus documentos. Já consultou minha placa. Você sabe que está tudo limpo. Cray ignorou. Terminou de verificar os bolsos com um gesto mecânico e deu um passo atrás. Sem aviso, levou a mão ao braço do homem para imobilizá-lo. Reynolds deu um passo para o lado, afastando-se. O que você pensa que está fazendo? Volte! Gritou Nolan, com a mão ainda estendida. Para quê? Eu disse volte, mas... Reynolds permaneceu parado. E naquele instante, Cray cometeu um erro que não poderia apagar. Segurou o braço do homem. O ambiente pareceu congelar. E antes que Cray pudesse apertar a pegada, Reynolds girou com uma precisão que não combinava com a idade que aparentava. O policial não segurava mais um senhor indefeso. Segurava alguém que, com toda certeza, já tinha sido treinado para responder à força. A dúvida se infiltrou. Pela primeira vez naquela patrulha, Nolan sentiu o controle escorrer pelos dedos. Mas ele não cedeu. Não ali. Reynolds não reagiu com agressividade. Não se soltou. Não empurrou. Apenas ficou ali, calmo, olhando para o policial como se já soubesse como aquilo terminaria. Vire-se! Cray ordenou a voz mais alta. Reynolds soltou o ar pelo nariz, de forma contida. Oficial... Pense bem no que está fazendo. A frase caiu como um bloco de concreto na consciência de Cray. Mas ele riu curto. Ah, é? Agora você vai me dar lição? Você está cometendo um erro. Você está resistindo à prisão. Não estou resistindo. Estou questionando uma abordagem ilegal. O olhar de Nolan vacilou por um segundo. O orgulho inflamado buscava recuperar o comando. Sem responder, empurrou Reynolds de costas contra o capô com força. O homem grunhiu, mas não resistiu. Nolan imobilizou os braços e prendeu as algemas com estalos secos. Você está preso, declarou. Pelo quê? Perguntou Reynolds, com a mesma calma absurda de antes. Nolan demorou para responder. As palavras pareciam embaralhadas. Obstrução! Soltou, enfim, agarrando-se à primeira justificativa que surgisse. Interferência no trabalho policial. Reynolds abaixou a cabeça, sem indignação, sem surpresa. Apenas balançou a cabeça como quem já tinha visto aquilo antes. Nolan apertou os lábios. Aquilo não era a reação que esperava. Nem raiva, nem desespero. Apenas uma exaustão profunda. Ele ativou o rádio no ombro. Central, aqui é o agente Cray. Tem um indivíduo sob custódia. Solicito transporte para a unidade. A resposta veio com chiados. 10-4. Qual o motivo da prisão? Cray levou a mão à boca. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Reynolds o interrompeu com um tom baixo. Isso é um erro. E você ainda vai se lembrar disso. Nolan soltou uma risada curta, tentando mascarar a tensão. É mesmo? Reynolds apenas olhou para ele. Nada em seu rosto demonstrava ódio, apenas certeza. E aquela expressão começou a pesar mais do que qualquer grito. Sem querer prolongar a troca, Cray o conduziu até o carro. Abriu a porta traseira e o empurrou com um pouco mais de força do que o necessário. O som das algemas raspando no couro do banco se misturou ao clique da porta fechando. No interior do carro, por trás do vidro, Reynolds o encarava como alguém que já tinha visto o pior. E sabia exatamente onde aquilo ia dar. Nolan Cray, não. Fechou a porta de imediato. Ficou ali por alguns segundos, observando o homem pela divisória metálica do carro. A voz saiu baixa, quase como um sussurro irritado. Não parece tão calmo agora, né? Os olhos de Samuel Reynolds encontraram os dele pelo espelho retrovisor. Estavam firmes, iguais aos de antes. Sem medo, sem tensão, apenas estabilidade. Então, ele falou com convicção. Você não faz ideia de quem eu sou, não é? Cray forçou uma risada. Deveria? Reynolds sustentou o olhar por mais um instante. Depois se recostou no banco como se aquele fosse o lugar mais confortável do mundo. Parecia alguém que já sabia exatamente como aquilo tudo ia acabar.
Nolan trancou a porta com mais força do que o necessário e voltou para a delegacia. Estava sentado à mesa, girando o celular entre os dedos, esperando a ficha de Reynolds ser processada. Era só mais um nome, mais uma detenção. Até que a voz do sargento cortou o ambiente com um tom seco e alto demais para ser ignorado. "Cray, no meu escritório, agora!" O estalo da cadeira ecoou no chão frio enquanto ele se levantava. Passou pela porta de vidro, tentando parecer no controle, mas a expressão do sargento Bill Whittaker deixava claro que alguma coisa estava fora do lugar. Whittaker estava em pé, mão apoiada na mesa, segurando o telefone ainda ligado. Os olhos duros e cansados traziam anos de serviço e pouca paciência. "Quer me explicar?" rosnou. "Por que temos um coronel do Exército dos Estados Unidos na nossa cela de detenção?" Cray parou. "O quê?" "Coronel Samuel Reynolds", repetiu Whittaker, já com o tom de voz subindo. 30 anos de serviço, 2 missões no exterior, acesso direto ao Pentágono, ligação direta com o Departamento de Defesa. E agora ele está algemado lá atrás, como se fosse qualquer um. Nolan sentiu o sangue sumir do rosto. Eu não sabia. É claro que não sabia. Porque você não conferiu o maldito ID dele antes de se exibir como dono da estrada. Cray tentou falar, mas engasgou nas próprias palavras. "Sabe o que você acabou de fazer?" Whittaker apontou para a janela da sala. "Olha lá fora." Cray se virou e sentiu o estômago afundar. Os telefones tocavam em sincronia. Os colegas murmuravam entre si, trocando olhares rápidos. E na recepção, 3 homens de terno escuro esperavam imóveis. Não estavam ali para conversar. "Já recebemos ligações de 3 oficiais militares exigindo explicações." Whittaker continuou. "E não pense que isso vai simplesmente sumir." Cray abriu a boca. "Sargento, ele conhecia os direitos dele", interrompeu Whittaker. "Só isso. E você não suportou." Nolan fechou as mãos em punhos. "E vamos fazer o quê? Só deixar ele sair?" Whittaker soltou uma risada curta, seca. "Não vamos só deixá-lo sair." Puxou uma pasta e enfiou contra o peito de Cray. "O que é isso?" "Revisão interna." O chão pareceu perder firmeza debaixo dos pés do agente. "Vamos rever todas as suas abordagens do último ano", disse Whittaker. "E espero, por seu bem, que esse tenha sido um caso isolado. Mas, sargento, sai da minha sala, Cray." Nolan cerrou o maxilar, mas saiu. Do outro lado da delegacia, Samuel Reynolds permanecia sentado dentro da cela, mãos juntas no colo, postura tranquila. Tudo o que ele havia feito desde que chegou foi um único telefonema. Foi o suficiente. Agora ele só precisava esperar. O mesmo sistema que tantos usavam contra ele agora se movia a seu favor. A porta da cela se abriu com um rangido contido. Um homem de terno azul escuro entrou, ladeado por 2 outros, todos com movimentos rápidos e silenciosos. A forma de andar, os olhares atentos, tudo neles exalava autoridade. "Coronel!" disse o homem da frente com um leve aceno. "O senhor está liberado." Reynolds levantou-se sem pressa. Um sorriso discreto apareceu em seu rosto. "Foi rápido. O senhor sabe como essas coisas funcionam." Ele sabia. Enquanto caminhava em direção à saída, seus olhos passaram rapidamente pela área administrativa da delegacia. No fundo, próximo aos armários, Nolan Cray segurava a pasta com tanta força que parecia que ela poderia se desfazer em suas mãos. Reynolds não disse nada. Não precisava. Aquela imagem era o suficiente, e aquilo era só o começo. Cada olhar que Nolan Cray recebia na delegacia vinha carregado de algo estranho, parte deboche, parte alerta. Como se os colegas estivessem observando um prédio cair em câmera lenta. Quando ele chegou ao armário e bateu a porta com força, ainda sentia as mãos trêmulas. Não de medo, de raiva. Ser investigado? Por quê? Por fazer seu trabalho?
Reynolds tinha se recusado a cooperar. Reynolds desafiou. Ele só agiu como sempre fez. Respirou fundo, tentando se convencer de que aquilo não passava de um estouro momentâneo. Manter a cabeça baixa, deixar os dias passarem. Logo, a poeira baixaria. Então, pegou o celular e ali percebeu que a coisa era bem maior. O vídeo da câmera corporal já circulava em todos os cantos. Estava em sites de notícias, redes sociais, até no próprio portal do departamento. A filmagem mostrava tudo, os comandos, a abordagem, a prisão, e não havia como explicar o que estava diante dos olhos de qualquer um que apertasse o play. Centenas de milhares de visualizações e os comentários. Mais um policial achando que podia fazer o que quisesse. Esse homem serviu o país e foi tratado como bandido. Suspendam. Acusem. Usem como exemplo. Nolan rolava a tela. Cada frase parecia perfurar o peito. Não eram só internautas aleatórios. Políticos estavam se posicionando. Oficiais das Forças Armadas também. A situação crescia rápido e era evidente que o departamento não teria como ignorar. Foi quando viu um e-mail novo. Assuntos internos. Título seco. Revisão de conduta, ação obrigatória. Eles não estavam apenas olhando para o caso com Reynolds, estavam puxando o fio inteiro. Nos dias seguintes, tudo desandou. Uma agente jovem, Helena Martinez, foi destacada para vasculhar o histórico dele. Ela tinha aquele tipo de postura de quem não devia favores a ninguém. Nolan entrou na sala de entrevistas com os braços cruzados. Isso vai demorar. Ela folheava pastas, sem sequer levantar os olhos. Depende. 10 anos de serviço, né? Isso dá muitas paradas para revisar. Ele soltou um suspiro curto. Eu só fiz meu trabalho. Estão exagerando por causa de um vídeo. Martinez levantou os olhos com calma. É mesmo? Empurrou um papel pela mesa. Cray olhou. Era um compilado de suas abordagens de trânsito. O estômago virou. Centenas de ocorrências. Mas um detalhe. Gritava. Sabe me explicar por que mais de 80% das suas abordagens foram com homens negros? Ele travou o maxilar. Eu não escolho quem parar. Eu paro veículos suspeitos. Claro, disse ela seca. E desses, no último ano, você só aplicou multa em 15% dos casos. Às vezes, um aviso basta. Tem gente que merece uma chance. Martinez se inclinou levemente, empurrando mais uma página. Gente branca, no caso? Silêncio. Ela observou Cray por alguns segundos antes de continuar. Você entende o problema, oficial? Ele respirou fundo. Não ia se deixar pressionar por perguntas enviesadas, mas Martinez ainda não tinha terminado. Já ouviu falar de padrão de comportamento? Ela não mudou o tom, nem levantou a voz. Um erro isolado pode ser um deslize, mas quando acontece muitas vezes, deixa de ser coincidência. Ela fechou a pasta e empurrou outro documento. A partir de hoje, você está em licença, sem remuneração. Cray arregalou os olhos. Aquilo acertou direto no estômago. Ele se levantou bruscamente. Estão me suspendendo? Por causa de uma parada? Não é só uma parada, disse ela firme. É repetição, é escolha. Ela se levantou, empilhando os papéis com calma. Você achava que o crachá te protegia, que estava acima de qualquer consequência, mas não está. Ela saiu da sala sem mais uma palavra. Cray ficou ali, parado. O mundo ao redor parecia ter afundado. Pela primeira vez, sentiu o que não queria admitir. Medo. Sempre se viu como intocável. Sabia até onde podia ir, como andar na linha sem cruzá-la. Viu colegas despencarem por escândalos, mas ele se achava mais esperto, mais cuidadoso. Agora estava na borda, e a borda cedeu. Horas depois, sentado no sofá do apartamento, encarava o envelope oficial do departamento. As palavras pareciam gritar. Suspensão temporária. Pagamento retido. Revisão para desligamento em andamento celular vibrou.
Mais uma chamada do sindicato. Ignorada. Eles não o salvariam. Não dessa vez. O departamento já se distanciava. Comunicados sobre responsabilidade, transparência, reconquista da confiança pública. Discurso pronto. Mas ele sabia o que aquilo significava. Ele estava sozinho. A mensagem estava escrita nas entrelinhas. Nolan Cray era descartável. Sentado no sofá, pegou o controle remoto e ligou a televisão. Estava lá. Seu nome, seu rosto, a maldita gravação da câmera corporal rodando em repetição. E ao lado, Samuel Reynolds, em pé, diante de um pódio flanqueado por oficiais e jornalistas. Cada palavra que saía de sua boca era absorvida com atenção. Cray aumentou o volume. Isso vai além da experiência de um único homem, dizia Reynolds. A voz era precisa, calma, mas com um peso difícil de ignorar. É sobre um sistema que permite o abuso de poder sem consequência. Nolan bufou. Me poupe. Mas Reynolds continuava. Servi este país por 30 anos. Estive em zonas de guerra. Presenciei injustiças em lugares que muitos só veem nos noticiários. E ainda assim, foi aqui, onde moro, onde vivo, que fui tratado como menos, simplesmente por questionar uma ordem. Cray sentiu o aperto no peito. Não era só irritação, era peso. O coronel olhou direto para as câmeras. Não estou pedindo desculpas, nem um acordo. Eu quero transformação. A plateia reagiu com palmas e gritos de apoio. Cray desligou a TV. O silêncio da sala parecia maior. O estômago revirava. 2 dias depois o telefone tocou. Era seu advogado. Eles estão te oferecendo um acordo. Cray segurou o celular com força. Que tipo de acordo? Você renuncia, sem processo, sem acusação formal. Vai embora quieto. E se eu recusar? A linha ficou muda por um segundo. Então vão fazer de você um exemplo. Ele não respondeu, porque lá no fundo já sabia que o estrago estava feito. Na manhã seguinte, o Jackson Tribune publicou uma nota curta. O agente Nolan Cray renunciou oficialmente após a polêmica prisão do coronel Samuel Reynolds. Nada mais. Nenhuma homenagem, nenhuma defesa. Só uma frase, mas aquilo não terminou ali. Cray ficou no sofá, encarando a tela escura da TV, como se esperasse que algo voltasse a funcionar. Tudo parecia menor, mais apertado. Durante uma década, aquele crachá foi tudo. Seu escudo, sua vantagem, sua proteção. E agora, ele era só mais um nome preso a uma manchete, sem pensão, sem despedida. Só lembrado por aquilo, pensou em ir a público, dar entrevistas, dizer que foi mal interpretado. Mas que diferença faria? A opinião já estava formada. As pessoas já tinham julgado. E pela primeira vez, ele começou a entender por quê. Enquanto isso, Samuel Reynolds não havia recuado. Seu depoimento reverberou. O gabinete do prefeito anunciou mudanças, novas regras para abordagens, revisões de conduta, treinamentos obrigatórios sobre viés racial. Organizações civis aumentaram a pressão. Pediam reformas, investigações mais amplas. Mas o que mais importava para Reynolds era algo específico. Pela primeira vez, alguém como Nolan Cray não saiu ileso. O sistema, mesmo que por um instante, o alcançou. Reynolds não queria vingança. Ele queria responsabilidade, porque sem ela, aquilo seguiria acontecendo. Novos nomes, novos casos, sempre as mesmas desculpas. Ele sabia que não podia consertar tudo, mas podia impedir que aquele tipo de poder continuasse agindo sem limite. Cray não apareceu mais, nem em coletivas, nem em redes sociais. Sumiu como tantos outros, mas o nome ficou, e com ele uma marca que nem o tempo apaga. Agora eu quero saber, de você que está assistindo, já viu alguém que se achava intocável finalmente enfrentar as consequências? Já testemunhou o momento em que o poder parou de proteger quem abusa dele? Comenta aqui embaixo. Vamos conversar. Se histórias como essa te fazem refletir sobre o peso do poder e o valor da justiça,
Inscreva-se no canal e ative as notificações. Tem muita verdade ainda vindo por aí. Se esse relato te tocou, saiba que tem muito mais esperando por você. Histórias reais, intensas e exclusivas, que eu só conto para quem apoia esse projeto. Vem fazer parte do canal, sendo membro por apenas R$ 4,99.